O tema da mensagem de hoje é: diga o fraco que eu sou forte. Diga ao fraco que eu sou forte. Josué capítulo 14, versículo 6 diz assim: então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, e lhe disse: tu sabes que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e ti. 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe a resposta como sentia o meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Naquele dia Moisés jurou dizendo: certamente a terra em que pisou o teu pé te será por herança, a ti e a teus filhos para sempre, porque perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora eis que o Senhor, como falou, me conservou em vida esses 45 anos, desde o tempo em que o Senhor falou essas palavras a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E eis aqui que hoje tenho já 85 anos, ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal é agora a minha força, tanto para guerrear como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, porque tu ouviste naquele dia, que estava ali os anaquins, bem como cidades grandes e fortificadas. Porventura, o Senhor será comigo para os expulsar, como ele disse. Então, Josué abençoou a Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu. Amém? Repita comigo: hoje eu receberei a visão para tomar posse da minha promessa. Sabe, irmãos, Josué e Calebe, dentre o povo que atravessou o deserto, que saíram, do Egito, que atravessou o deserto, foi os únicos dois sobreviventes. Os demais todos morreram. Por quê? Porque todos eles em algum momento se levantou contra o líder, em algum momento causou rebelião, em algum momento murmurou diante do Senhor. E Deus, é algo que Deus abomina, é murmuração. Uma coisa, quando nós não gostamos, é muito mais fácil você chegar na pessoa e dizer assim: olha, eu não concordo com isso, eu não acho isso legal, eu acho que isso aqui deveria, agir de maneira diferente. Senta e conversa. Você não é obrigado a aceitar tudo. Você não é obrigado, ser igual vaquinha de presépio que diz sim para tudo. Mas aquilo que nós não concordamos, ao invés de sair murmurando ou se levantando contra ou falando, vá direto à pessoa. E aquele povo, eles não souberam fazer isso. E uma coisa o Senhor disse assim: eu coloco um anjo diante de vocês, trate bem ele, porque o dia que vocês tratarem ele mal, vocês perecerão por isso. E aquele povo pereceu, amado. Glória a Deus que Moisés foi o homem mais manso da terra. Sabe por quê? Eu acho que se fosse eu, não tinha muita paciência com aquele povo rebelde, não. Moisés teve. Deus não ia colocar qualquer um para cuidar de um povo rebelde. Por que Deus não iria colocar qualquer um? Porque Deus, ele vai até a última consequência para te abençoar. Deus, ele vai até o último momento para te salvar, para te resgatar. Deus, ele não lança ninguém fora. Esse negócio, olha, Deus está com raiva de mim, ou Deus está nervoso comigo, isso é lorota do diabo. Porque quem somos nós para Deus ficar irado com você e nada te acontecer? Quem somos nós para dizer não para o Senhor? Então Deus colocou um homem manso como Moisés. Para quê? Porque Moisés era um homem que ele tinha toda esta mansidão, até o momento que o mesmo Moisés perdeu essa mansidão. A palavra de Deus diz que dois jovens, na época Calebe tinha 40 anos, era um menino na época. Como assim, pastor? Os homens viviam muito tempo naquela época. Até porque aqui no Brasil, para ser maior de idade é com 18 anos. Em Israel até hoje, para ser maior de idade é com 30 anos. Amém? Então para eles, uma pessoa de 40 anos é semelhante a um jovem de hoje de 25, 26 anos. É jovem, não é? Então, quando ele enfrentou
a terra prometida, o lugar onde o Senhor disse: olha, é aqui que vocês vão habitar. Todos aqueles homens, como nós acabamos de ler, voltaram de lá derretendo o coração do povo. O que é isso? Colocando medo no povo, dizendo para o povo: olha, nós andamos 40 anos errante no deserto, chegamos à terra prometida, mas é uma terra de gigante, é uma terra que tudo é bom, tudo é próspero, tudo é grande, tudo é maravilhoso, mas tem muitos gigantes, e nós perto deles somos igual gafanhoto. O povo voltou de lá murmurando. Imagina, Moisés já velho, amado. Moisés ouve uma notícia dessa, uma bomba dessa. Ele era tão ser humano como eu e você. Era um grande homem de Deus, mas tinha sentimento. Será que por algum momento Moisés não disse: meu Deus, será que eu atravessei até aqui para ter mais uma guerra? Talvez ele olhou para a sua própria estrutura física. Eu não tenho uma estrutura para isso. Sabe, irmãos, teve vezes que para o povo ganhar a guerra, Moisés tinha que estar presente, e Arão e Hur tinham que segurar a mão dele, porque ele já era muito velhinho, ele não tinha força para ficar muito tempo com a mão levantada. Imagina diante de uma situação dessa, e às vezes nós ouvimos algumas coisas que é para nos colocar para baixo, mas o Senhor te diz assim: o teu sonho não deixa nada ser roubado. O projeto de Deus para a tua vida pode parecer loucura para muitos, mas para você é algo real. Imagina que quando Josué e Calebe voltam de lá, Josué ficou no lugar de Moisés. Mas e Calebe? Calebe recebeu o Monte Hebrom, aonde hoje é estabelecido Israel. Era uma montanha, e aquela montanha o Senhor deu de presente para Calebe. Mas olha como Calebe era sábio. Josué precisava reinar na terra, Josué precisava dominar a terra, e ele ficou com Josué o tempo inteiro. Ele honrou Josué como líder, sabe, amado, ele honrou. E quando ele honrou, ele sabia que a promessa estava plantada no coração dele. E o texto que nós lemos fala exatamente isso. 45 anos depois, com 85 anos, ele vai no seu amigo e diz assim: então, você lembra da promessa? Deus havia me prometido este monte, e eu vim aqui para que você saiba que mesmo com 85 anos de idade, o meu sonho não morreu, o meu projeto não morreu, e eu entendo que agora é hora de eu viver esse sonho. Dá-me o Monte Hebrom. E aí então o amigo entrega o monte a ele e diz: essa montanha agora é sua, erga aqui a sua cidade. E nasce a cidade dos hebreus. Hoje, amado, nós vamos tomar posse desta visão, sabe, dessa promessa. Calebe, ele viu um monte gigante e tomou posse da promessa. Qualquer um diria assim: você é louco, eu vou querer uma bomba dessa num lugar que tem gigante. Por mais que nós matamos gigantes, vai saber se não tem algum filhote por aí, vai saber se não tem alguém da família que depois vem nos possuir e nos matar. Mas ele sabia que a promessa de Deus era uma promessa eficaz, e esta promessa iria acontecer no tempo certo. A visão que Calebe sustentou, amado, foi aproximadamente 45 anos, até que por fim ele deixou que aquela visão fosse realidade. E aí então ele toma possessão. Pergunte para a pessoa que está do seu lado: quanto tempo você está aguardando? Calebe por muitas vezes se sentiu compelido pelaquela visão divina, mas ele sabia que em algum momento a visão celestial iria se cumprir em sua vida. Sabe, amado, uma coisa que Deus instalou no coração de Calebe foi um senso de futuro na alma dele. Deus disse para ele: não é agora, Calebe, você precisa continuar a obra que é junto com teu irmão Josué, com teu amigo de sangue, com teu amigo, camarada. Eu levantei vocês dois, primeiro deixa ele reinar no lugar de Moisés, depois você vai reinar junto com a tua família. Sabe, a sua alma não tinha brecha, amado, na sua alma não tinha dúvida, na sua alma não tinha divisão, na sua alma não tinha desânimo, incredulidade, pelo contrário, na sua alma não tinha sua autopiedade, que normalmente as pessoas fazem. Poxa, Deus me prometeu tal coisa, eu fiz a determinada campanha, o pastor disse que eu chegaria em tal lugar, por isso que eu estou enfraquecido, porque até agora não aconteceu. Não deixe os teus sonhos ir para o ralo. Olha o que diz Joel 3,7: eis que eu suscitarei do lugar por onde os vendestes, e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça, forjai espadas das vossas enxadas, e lança da vossa foice, diga ao fraco: eu sou forte. Quando
tentarem diminuir os teus sonhos, quando tentarem impedir a obra de Deus na tua vida, lembra-se de Caleb. Caleb foi alguém que teve muitos momentos para desanimar, mas ele diz: eu tenho uma visão. Deus me entregou esta montanha, ali vai ser estabelecido, sabe, uma grande cidade, ali vai ser a cidade dos hebreus, que era o Monte Hebrom. Ali, amado, vai ser um monte onde verdadeiramente Deus vai reinar. Sabe, amados, a terra que Caleb herdou é mais ou menos do tamanho do estado de Sergipe aqui no Brasil. Se você olhar no mapa, o estado de Sergipe, ele parece uma tripinha assim no meio, no alto do mapa. É um dos menores estados do Brasil. Esse estado, que começou com uma língua chamada a língua dos hebreus, hoje se tornou Israel, a maior potência no mundo, em todos os sentidos. Tudo que você vê de alta tecnologia está em Israel. Tudo que você vê da alta moda, como Levi's, como Lee, como Calvin Klein, tudo que você vê de tecnologia, como Waze e tantos outros, Facebook e tantos outros, vem de uma origem judaica, de hebreu, do Monte Hebrom, que era a promessa de Caleb. Eu quero te dizer que tudo aquilo que virá do teu sonho, muitos da sua família, tão somente outros que serão seus filhos, herdarão e viverão a promessa, porque você pode morrer, mas Deus continua com a tua palavra. É por isso que nós não devemos desistir de nada. É por isso que nós não devemos deixar nada passar. Mas pastor, está demorando tanto. Às vezes está demorando porque você não está pronto, sabe? Não está pronto. Deus quer te dar uma visão daquilo que Deus quer realizar através de você, como na tua família, na tua igreja. Visão, amado, é o descortinar do plano de Deus para as nossas vidas. Tem coisas que são plano de Deus, está como uma cortina fechada. Quando você tem uma visão, só você teve aquela visão, ninguém mais tem. Você fala: estranho, por que Deus deu para mim? Porque em algum momento Ele abriu a cortina, fez você enxergar, depois fechou. Em algum momento Ele vai abrir, rasgar do alto dos céus, abaixo esta cortina, e você vai possuir a terra prometida, e você vai viver e alcançar os teus sonhos. Eu quero dizer que isso não é nenhuma alucinação, nem tampouco uma ilusão, mas é algo que Deus quer trazer à existência. Sabe por quê? Porque na terra que você está, é lugar que Ele te plantou. A visão, amado, não consiste num sonho impossível, e sim em sonhar o mais possível dos sonhos. Amém? Aquela visão que Caleb recebeu, ela foi concedida por Deus, e dado entendimento por Ele, dando, sabe, todos os fatos, todos os detalhes. É engraçado quando uma pessoa vai plantar uma igreja, quando uma pessoa vai plantar uma empresa, quando uma pessoa vai plantar uma família, ele já tem na sua mente tudo o que vai fazer. Olha, eu quero ter tantos filhos, se o primeiro for menino vai chamar X, se for menina vai chamar Y, sabe? Eu quero decorar o quarto assim, quando eu casar eu quero que a minha casa seja assim. Isso não são sonhos? Talvez a realidade que você está hoje não condiz muito com os teus sonhos, mas sonho é algo que você precisa acreditar e trabalhar todos os dias para que aconteça. Enquanto há vida, amado, há tempo de realização. Foi exatamente isto que vimos retratado na vida de Caleb, sabe, que se permitiu, sabe, que ele resistisse então o tempo, ele resistiu ao deserto, ele resistiu uma geração inteira, ele resistiu à incredulidade, ele resistiu até mesmo à idade. Imagina, talvez você diz assim: poxa pastor, mas eu já sou velho para determinada coisa. Caleb começou uma vida com 85 anos. E o texto que nós lemos, ele diz assim: olha, eu tenho o mesmo vigor para lutar, o mesmo vigor do dia que eu recebi a promessa. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. A idade pode até chegar para você, os sonhos em algum momento podem até se frustrar, mas quando a realização chegar, renasce com você a mesma força do dia que você recebeu. Não dê por tardio aquilo que o Senhor começou a fazer, sabe? Não coloque dúvida naquilo que o Senhor plantou no teu coração. Repita comigo: a visão é um instrumento de Deus, que nos capacita a andar sempre em vitória. Acompanhe no quadro. O que é ter visão?
É enxergar através dos olhos da fé, na dimensão do Espírito, o que Deus tem e quer realizar em cada situação de nossa vida. É conhecer o plano de Deus para cada dia, assim como para a nossa vida inteira, como indivíduos e como igreja. É ter a verdade de Deus para cada situação, cada dia, para uma vida inteira. É fazer da verdade de Deus para a nossa vida, a nossa verdade, e não abrir mão dela por nada. É a certeza das coisas que se esperam e a plena convicção de que aquilo que não existe se manifestará e o que não é, será. Isso é sonho, isso é visão. É eu enxergar algo que talvez ninguém está enxergando. Sabe, irmãos? É eu plantar algo que realmente muitos gostariam de fazer, mas que não faz. Quantos aqui sabem o que é uma startup? Só o Renan. Startup nada mais é do que uma empresa que nasce de uma nova ideia. Imagine você que alguém um dia disse assim: olha, por que nós vamos ficar pagando tão caro em táxi, se a gente pode criar um aplicativo, e este aplicativo então, ele vai conectar várias pessoas que não são taxistas, mas que querem um trabalho extra, e assim a gente consegue ir para todo lugar do mundo. Nasceu o Uber. Alguém um dia pensou: olha, por que eu não vou ter um GPS, ao invés daquele, sabe, sistema antigo que mandava você cair no rio, ir para uma avenida que não existia? Vamos conectar esse mesmo GPS, sabe, à internet, que se atualiza todos os dias e tem modificações. Nasceu o Waze. Isso é uma startup. Startup nada mais é do que uma grande empresa que nasce com pequenos investimentos, mas com grande sonho e uma grande ideia. A startup, amado, só no Brasil, hoje já tem mais de 280 startups funcionando, ativa e que funciona muito bem. Muitos desses aplicativos que você tem no celular foi de alguém que teve uma boa ideia. Ah, pastor, deve ter gasto muito dinheiro. Não. Ele criou um banco de dados na internet. Teve sim um pouco de investimento para, né, poder divulgar. E aí então começou só a gerar e acontecer. Sabe, irmãos, e hoje, existe muitos que chamam anjos da guarda, esse nome para nós soa muito bem, sabe, que investe, são grandes empresas que investem. Então Daniel tem lá uma ideia. O que é a sua ideia? Olha, a minha ideia é fazer isso. Quanto você precisa? Sei lá, $15 mil. A empresa vai e investe nele com toda uma equipe, e ele então, na casa dele, com um pequeno escritório, começa a fazer coisas que vai gerar o mundo inteiro. Isso é um sonho, que hoje tem um nome diferente, um nome americano, mas que nada mais é do que um sonho. Sabe como nasceu um dos maiores portais chamado Facebook? Nasceu numa sala de aula, sabe? Era alguém que queria falar com os amigos, que usou a web para isso. E isso foi criando corpo. E ele foi dando ideias. E ele teve ideias muito além. Talvez de um monte de gente dizendo: é loucura. Você não pode fazer isso, isso é loucura. A mesma coisa com o Steve Jobs, amado, criou o primeiro iPhone. A primeira empresa que ele foi procurar foi a Intel, para que pudesse criar o dispositivo. Disseram para ele: você é louco, quem que um dia vai querer usar um telefone com internet? Isso não existe, e nunca vai existir. A segunda coisa que ele quis fazer foi o tablet. Como as pessoas vão preferir escrever num caderno do que escrever num aparelho? Depois você perde o aparelho. E todas as grandes ideias de uma pequena startup fez uma revolução no mundo. Deixa eu te dizer uma coisa: você tem um sonho, que talvez não é para ser, sabe, empreender nada e se tornar uma startup, mas é um sonho que Deus te deu e que só você sabe dele. Sabe, você acredita nele. E talvez você está procurando algum investidor e não tem ninguém maior para investir no teu sonho do que o Espírito Santo. É alguém que está acreditando em você, porque ele plantou isso no teu coração. Ele te deu uma visão. Talvez hoje você tenha apenas a visão, mas quando você colocar em prática, tudo vai acontecer. Eu me recordo quando eu me converti, a igreja que eu tomava conta era metade desse palco, tinha 5 bancos. E um dia eu orando no monte, nós tínhamos costume de ir para o monte, e lá quando eu fecho os olhos, toda vez que eu fechava os olhos, eu via um monte de gente de mão levantada. Eu falava: meu Deus, que é isso? Fechava o olho, abria, daqui a pouco de novo. É engraçado que quando eu estava no mundo, não vale rir, hein? Quando eu estava no mundo,
Eu sempre trabalhei na área de restaurante. Então, na minha época, eu tinha 17, 18 anos, eu participava muito de karaokê. E eu tinha muita vontade, eu sempre gostei muito de cantar. E eu dizia assim, um dia eu vou gravar um disco. Na época era disco, não tinha CD. Gravar um LP, sabe? Porque era meu sonho ser cantor. Talvez não para ter muito sucesso, mas era um prazer. E quando eu tinha esse sonho, eu tinha sonhos, literalmente, às vezes eu dormia, eu via muita gente, falava, é isso. Quando eu me converti, esse sonho continuou. Só que agora em matéria de visão, em modo de visão, eu dizia, com certeza, eu acho que a nossa igreja vai gravar, agora já mudou, né? Vai gravar um CD. Um dia eu estava no encontro, o Senhor me mostrou um campo de margarida. E aí eu disse, Senhor, o que realmente é? Ele disse, todo sonho que eu te dei, converte em alma. São milhares de almas que você ganhará para o Senhor. Isso é melhor do que gravar CD, do que gravar LP. Isso é melhor do que, sabe, qualquer coisa. Isso é melhor do que tudo, irmão, porque esta visão Ele plantou no meu coração e eu estou até hoje. Amado, se eu não batizei 1000, se não ficou perto, já passou deste número. De ter pessoas que me encontram na rua e falam, pastor, foi você que me batizou. Eu falo, é mesmo, rapaz? Porque todos esses anos eu batizei muita gente, ganhei muitas pessoas para Jesus, orei por muitas pessoas, sabe? E esse era o sonho que Deus plantou no meu coração. Talvez para você isso não é nada bom, talvez eu nem quero isso, mas eu quero te dizer que eu sou muito feliz com esse sonho que Ele colocou no meu coração. E eu quero te desafiar a isso, amém? Seguindo, a visão nos garante a promessa. Por que esta visão de águia? Porque a águia é um bicho, amado, é um pássaro, que quando ele está voando, segundo as pesquisas, parece, se eu não me engano, são 3 ou 3,5 quilômetros de altura, ele consegue enxergar um gafanhoto. A águia é um dos animais que escolhe o que vai comer. A Bíblia diz que nós somos comparados com uma águia, porque o Senhor quer nos levar a lugares muito altos, e a águia você não vê ela no poste, sabe esse fio de alta tensão, isso é lugar de pardal. Por quê? Porque é o lugar talvez onde ele consegue enxergar alguma coisa. A águia ela fica nas mais altas montanhas, porque a sua visão é ampla. A águia ela não quer ver apenas alguma coisa girado como se fosse um binóculo, ela quer ver em 360 graus, porque foi para isso que ela foi criada. O Senhor quer te levar, amado, a viver isso, a viver a promessa. É a visão que você tem que vai garantir a promessa de Deus na tua vida. Ponto 1, a visão renova nossas forças e nos dá vida. Isaías 40, 29 diz, faz forte ao cansado e multiplica as forças os que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaltos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobe como asas como águia, correm, não se cansam, caminham e não se fadigam. Isaías fala exatamente disso, da águia. Quando nós temos a promessa de Deus em nós, você vai correr e vai acontecer. Eu achei muito interessante essa imagem. Esse bicho, se eu não me engano, chama guepardo, é isso? É o animal de 4 patas mais veloz do mundo. Pode uma mulher, uma moça, ainda que seja atleta, correr com um guepardo? Mas na visão dela ela pode. Ela não está preocupada se aquele que é o seu concorrente, ou que está do lado dela, é mais forte, tem mais velocidade ou tem mais conhecimento. Ela tem a visão de chegar aonde os outros dois também querem chegar. Sabe, amado, a fonte de juventude de Caleb estava em subir pela fé na dimensão do Espírito. Eu quero que você tenha essa mesma juventude. Não importa se você tem 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos. Caleb estava com 85. E ele fez o oposto do que muitas pessoas que você conhece. Não, eu estou velho para isso. Sabe, irmãos, é muito fácil a gente entregar os pontos. Eu por muito tempo não entendi. Agora eu comecei a entender, porque a idade chegou. E olha, falar a verdade, eu sou um cara que não me sinto velho, embora, né, tá se aproximando, mas isso é só impressão. Engraçado, hoje eu brincando com a minha esposa, né, e às vezes ela, para mexer o saco, ela fala, vem cá menino. Aí eu falo, eu sou menino mesmo. Minha mãe sempre fala isso, esse menino, então eu sempre serei um menino. E ela ri e fala, Lê, se enxerga.
A idade chegou para nós, né? Amado, você vai perceber isso, os mais velhos não me deixam mentir. Você pode estar com uma idade física de 40, 50, 60, 70. Mas você lembra de coisas que você tinha 8, 9 anos, que parece que foi ontem. É ou não é? Pastor, eu lembro de alguma coisa que aconteceu no mês passado, e eu não preciso fazer muita força para lembrar algo da minha infância. Se fosse tão distante assim, nós teríamos que fazer uma força maior para lembrar, porque a distância é maior. Sabe, amado, quem envelheceu o corpo foi o pecado. Através do pecado veio o envelhecimento do corpo a chegar à morte. Mas Deus, quando criou o homem, Ele criou para ser eterno. Então a alma do homem, o espírito do homem não envelhece. Amém? Eu sei que a gente tem que colocar no nosso lugar, né? Às vezes a gente vê umas tiazinhas assim vestidas de garota, é feio demais, não é? Ou como tem alguns tiozinhos, sabe? Que, quer ser garotão, é muito feio. Acho que cada um no seu quadrado. Mas tem que entender que o espírito de cada um de nós é jovem. Por isso que Caleb diz para Josué: hoje eu tenho 85 anos, mas a mesma força que eu tinha com 40, agora não é diferente. Talvez o corpo não ajuda muito, mas a perseverança, a perspectiva, sabe? A atitude é a mesma. Sabe, irmãos, uma coisa que é bom a gente ficar um pouco mais de idade é a experiência que o jovem nunca vai ter. Ele pode ser formado na alta tecnologia, em robótica, ele pode conhecer de tudo, mas ele não tem conhecimento de vida que nós mais velhos temos. Então esse é um presente que a vida nos dá. Talvez o seu corpo já não é mais como era antigamente, já não tem mais o mesmo vigor, mas você tem algo que ninguém pode te roubar, que é o conhecimento e a experiência. Às vezes eu brinco, eu falo, eu queria voltar aos meus 18 anos, mas com a cabeça que eu tenho hoje. Aí é fácil, né? Aí seria muito bom. Mas imagine, amado, por que o Senhor permitiu que nós ficássemos velhos? Para que nós não nos apegássemos às coisas deste mundo. Um dia tudo isso vai passar, e nós encontraremos com o Senhor eternamente, amém? Deus tinha injetado no coração de Caleb, para que ele pudesse então viver esta promessa, para que ele pudesse então renovar as suas forças, porque quando nós olhamos para a visão, para aquilo que o Senhor nos deu, e nós acreditamos naquilo, amado, nós vamos vencer. Segunda coisa, a visão, pode passar? Segundo, a visão continua desafiando gigantes. Uma das coisas que Caleb e Josué venceram, foram desafiar os gigantes. Que gigantes? Haviam gigantes na terra que o Senhor disse que era a terra deles. Talvez aquilo que é seu está na mão de alguém. Pastor, aquilo que é meu sonho, tem alguém usufruindo. O sonho que eu tenho, talvez lá na empresa, tem um gerente lá, tem um encarregado lá. Deixa eu te dizer uma coisa, se é lá o teu lugar, o tempo dele está contado, porque o Senhor vai te colocar no lugar que alegra o teu coração. Talvez a casa que você quer comprar, alguém foi na frente e comprou. Fique em paz, o momento certo é Ele que vai te vender, possivelmente até mais barato. Sabe, a situação que você gostaria de ver nos teus filhos, você vê nos filhos dos outros, mas os seus não. Os seus são o contrário. Eles simplesmente, sabe, fazem coisas que te entristecem. Deixa eu te dizer uma coisa, o tempo é a melhor resposta de tudo. Vai chegar o momento que você vai se alegrar, porque Deus te deu filhos para você sonhar com eles, para que você se alegre com eles, para que você viva debaixo da graça junto com eles. Sabe, amado? Então essa visão de desafiar gigante é exatamente o que você precisa, desafiar aquilo que está te desafiando. Quando aquele pensamento ruim vier dizendo que você não vai conseguir, diga para ele, você está debaixo dos meus pés, porque quem me prometeu não foi homem corrupto, quem me prometeu foi o Senhor. Deixa eu te dizer bem sincero, amado, ninguém mandou Deus te prometer nada, amém? Se Ele colocou no teu coração, Ele é responsável o bastante para fazer cumprir a promessa. É Ele que vai fazer. Às vezes você está contando para pessoas que não sonham com você. Esse é o nosso erro. Nós queremos falar do nosso sonho para os nossos inimigos. Não é para eles que você tem que contar, porque eles vão fazer de tudo, embora que eles não tenham sucesso a nada.
Amado, a coragem de Caleb, a sua ousadia, a certeza que ele tinha da vitória, sabe? O requerimento que ele foi fazer junto a Josué, serviu de quê? De testemunho para a visão da promessa. Talvez alguém olharia para ele e falaria: meu Deus, tadinho, né? 85 anos, o que ele vai querer nessa terra? O que ele vai fazer? Já está no bico do corvo. Esse é o problema. É que nós entregamos as armas porque nós olhamos para as nossas limitações. A visão da promessa que havia cercado o coração dele, ele tinha recebido de Deus através de Moisés, era isso que o sustentava na vida. Enquanto uma geração morreu, Caleb tomou posse da visão do Senhor. Sabe por quê? Porque para a sua vida, ele sabia que ele iria habitar no monte do gigante. Hoje o gigante o desafiava, mas ele olhou para o gigante e disse: um dia essa terra é minha e você vai sair fora daqui. Sabe, irmãos, talvez você fale: eu não tenho condição de comprar ou de fazer. Deus não está preocupado se você tem condição de fazer ou de administrar, mas o Senhor quer liberar nesta noite. Olha para cá, levante a sua mão assim, repita comigo: eu profetizo que toda visão que o Senhor me deu vai acontecer, porque eu desafio o gigante que tem se levantado contra a minha vida. Ele já está por terra, em nome de Jesus. Terceiro, a visão nos capacita através das adversidades. Sabe, irmãos, achei interessante esta imagem. Impossível é verdadeiramente isso. Aquilo que para muitos é impossível, até mesmo para você, Deus faz, Deus torna possível. Aquilo que eu e você imagina que não vamos conseguir, Deus faz acontecer. Sabe, como Caleb, a visão nos leva a uma capacidade sobrenatural. Deus, ele não está importando se ele vai ter que mexer céus e terra, mas ele vai fazer porque ele prometeu. E a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse que vai fazer, ele vai fazer, e assim você vai vencer. Você vai vencer o deserto como ele venceu, você vai vencer o estresse como ele venceu, você vai vencer o cansaço, o tempo, o desgaste e até a idade. Porque quando nós tomamos posse da visão que Deus tem para nossas vidas, amado, nós nos tornamos pessoas eficazes, porque nos movemos com a força do Todo-Poderoso. Sabe, irmãos, quem te deu a visão, quem plantou no teu coração esse sonho, foi o Senhor. E o seu testemunho se manifestará por toda essa geração. Próximo, recebemos a visão para tomar posse da promessa quando? Primeiro, resolvemos caminhar pela fé. Quando você resolve caminhar pela fé, e essa imagem eu lembrei de uma foto que eu vi, que era fila de baiano, já viu? Os baianos colocam um monte de chinelo assim em fila, e eles ficam tudo sentados. Conforme chama, eles vão lá, levantam, põem o chinelo e entra. É mais ou menos isso aqui, está vendo aqui 2 tênis? Essa pessoa consegue enxergar lá na frente, mas ela não está na posse desse tênis. Eu quero te dizer, amado, que você precisa colocar os teus pés na terra que o Senhor te plantou. Você precisa colocar os teus pés no lugar que o Senhor diria que você chegaria. Eu já fiz muito isso, de querer alguma coisa. Normalmente eu fiz quando eu ia comprar algum carro que não tinha condição. Eu tirava o sapato, colocava o pé lá dentro, e Senhor, a tua palavra diz que aonde eu colocar a planta dos meus pés, Senhor me dará por herança, e todos eles eu consegui comprar. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que você é filho, e como filho você pode pedir. Qual o pai que não se alegra em fazer a vontade de um filho, quando sabe que ele quer muito? E o pai tem condição, por que não fazer? Às vezes nós imaginamos que Deus é um Deus que castiga, um Deus bravo, mal-humorado, sabe? Algumas pessoas imaginam que servir a Deus é um peso muito grande. Não é verdade, Jesus não fala sobre isso. Jesus, quando ele diz assim, deixai vir a mim as criancinhas, ele está dizendo o seguinte: não impeça. Amado, uma coisa que criança é original, é autêntica. Criança não disfarça. Se ela gosta, ela gosta. Se ela não gosta, ela não gosta.
Agora imagina Jesus carrancudo falando, como muitas pessoas imaginam, né? Como muitas igrejas pregam a santidade de Jesus como algo, sabe, que seria impossível. Deixar vir a mim as criancinhas. Ela sai correndo dizendo socorro, é o bicho. Sabe por quê, irmãos? Jesus era um cara muito legal. Jesus era um homem muito sábio, muito dócil. Imagine você que o primeiro milagre dele foi em Caná da Galileia, num casamento. E você já viu as danças judaicas? Não é aquela coisinha assim. As danças judaicas é pulando. Às vezes a gente chega na igreja, às vezes alguém chega aqui na nossa igreja, né? Não tem o costume, são de igrejas tradicionais, vê os nossos jovens pulando, balançando a cabeça, adorando, não está nem aí, quer ir para o chão, vai. É tudo louco. Não, isso é liberdade de expressão, é liberdade de adoração. Imagina Jesus lá, com o seu manto, né? Numa festa, e ele participa da festa, ele multiplica o vinho da festa, porque ele diz, não é hora de acabar, porque casamento é um só, então esse sonho tem que ser realizado, e todo mundo tem que comemorar sim, todo mundo tem que ficar muito à vontade sim, e ele vai e multiplica aquilo que estaria acabando. Imagina você vai para uma festa, que é para chegar até meia-noite, 8 horas da noite, acabou toda a comida, toda a bebida. Vocês fazem o quê? Então vocês vão só por causa da comida e da bebida? Mas é o prato principal, não é verdade? Chegaram para Jesus e disseram assim, olha, o vinho acabou. Ele poderia dizer, e o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? Não, ele vai e multiplica, porque ele estava num lugar onde sonhos estavam sendo realizados. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Deus prometeu que vai te dar uma casa. Você tem a metade do dinheiro, fique em paz, porque a outra metade Ele vai prover. Pastor, eu quero casar, mas eu não tenho condição. Quero te dizer que quando eu fui casar, amado, eu não tinha nada. Nós começamos a comprar móveis nas lojas Taurus, que hoje em dia nem existe mais. Não tinha casa. E eu cheguei para o vendedor e falei, escuta, nós vamos comprar esse mês, vamos pagar em sei lá quantas vezes o móvel, o dormitório, esse, só que eu não tenho casa. Ele falou, mas meu amigo, eu vou entregar onde? Eu falei, fica aí. Eu só vou casar no final do ano, eu não vou alugar uma casa, ficar 6 meses pagando sem morar. Ele falou, vou com o gerente. Aí eu orei, Senhor, se for aqui mesmo, o Senhor prepara. Aí vem o gerente, pois não, olha, difícil tal. Ele olhou para mim e falou, pastor Alexandre? Eu falei, isso. Pronto, resolveu. Deus me mandou na loja certa, no lugar certo, para falar com o gerente certo. Amado, não podia. Era tão de Deus. Minha esposa tinha um salão de cabeleireiro ali em Diadema. A Irene, a Tati, até trabalhava com elas lá. E no salão também não tinha lugar para colocar. E eu não queria correr o risco de quebrar ou coisa parecida. E aí então, amado, nós casamos em dezembro, final de dezembro. Se eu não me engano foi março ou foi abril que a loja Tauro faliu. Olha que livramento. Ainda bem que eu casei em dezembro. Mas por quê? Porque Deus é assim. Eu sempre trabalhei em buffet, sempre trabalhei na área de restaurante. E eu não queria fazer uma festa na igreja, nem no salãozinho alugado. Eu queria fazer a festa no buffet. E quando um dos meus pontos do meu sonho, do meu casamento, que a minha casa já estava formada, era fazer a festa que nós deixamos por último. Nós casamos uma quinta-feira, lá em Santo André, num buffet chamado Moinho. E foi uma festa espetacular. Como que nós fizemos? Deus deu graça para tudo. A palavra de Deus diz assim, pede o que você quer e deixa que o resto Ele faz. Às vezes você fica meio tímido, Imagina seu filho chegar na tua casa todo tímido. Ele nasceu ali, ele foi criado ali. Tudo que tem na casa é dele. Aí ele chega todo tímido dizendo, mãe, posso abrir a geladeira e pegar um copo d'água? A mãe até se ofende. O que é isso, meu filho? A casa é sua. Você é filho de Deus. O sonho foi Ele que te deu. O desejo que colocou no teu coração nasceu apenas de você, nasceu dele. Então não seja tímido em avançar, em pedir, em conquistar. Hebreus 10:37 diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé. Amado, viver pela fé é isso. Viver pela fé
é você realmente colocar em projeto e confiar. Permanecemos na visão que o Senhor nos deu. Sabe como? Através da comunhão com o Espírito Santo, crendo que cada dia Ele nos dará a aproximação, a provisão, a concretização dessa promessa. Isso nos leva, amado, por muitas vezes, a estar fora desse peso, sabe? Desse desânimo, dessa vergonha. Porque talvez um dia você foi envergonhado, mas o Senhor te exaltará. Já estou terminando. 2, aceitamos a escolha e o envio do Senhor. Atos 9:17 diz: partiu Ananias e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, enviou-me para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Essa história fala do apóstolo Paulo, que se tornou Paulo lá na frente. Até então ele era Saulo. Esse Saulo, amado, era um assassino de crente. Ele matou vários cristãos, inclusive Estevão. As roupas de Estevão, aquele que foi, sabe, apedrejado na praça pública, as roupas de Estevão foi depositada aos pés de Saulo, não era Paulo ainda. Na conversão, ele estava indo para Damasco para matar uma quantidade de cristãos, e a Bíblia diz que o Senhor teve um encontro com ele no meio do caminho. Ele cai por terra. Algumas pessoas dizem que ele caiu do cavalo. Acreditamos que ele poderia estar no cavalo, no camelo, alguma coisa que tem uma certa altura, amém? Mas a Bíblia não diz como que ele estava, mas ele cai por terra, e quando ele cai por terra, ele vê uma luz muito forte, pleno meio-dia, e quando ele vê aquela visão que deixa ele meio que atordoado, ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele ouve aquela voz e diz: Senhor. O Senhor que ele estava dizendo era Jeová, era o que ele conhecia pelo Velho Testamento. Até que então a voz dizia: sou eu, Saulo, Jesus a quem tu persegue. Preste atenção. Ele poderia dizer assim: sou eu, Jesus, que você persegue os meus filhos. Mas o próprio mestre disse o seguinte: Saulo, você persegue a minha igreja, você está perseguindo a mim. A partir de hoje você vai estar cego, e você vai ver quão duro agrilhão que você vai viver. E Saulo ficou cego por um tempo, até que ele teve esse encontro com o Senhor. Mas Deus não faz nada pela metade. Havia um homem chamado Ananias, que sempre orou: Senhor, eu quero fazer uma grande obra para Ti. Senhor, eu quero fazer uma grande obra na Tua vontade. O meu sonho é fazer coisas e realizações. Você já orou assim? Ah, Senhor, eu queria fazer como Elias, mandar cair fogo do céu e o fogo cai. Cuidado. Ananias foi semelhante. Aí Ananias estava lá na casa dele, o Senhor aparece para ele e diz: Ananias, vai na rua tal, número tal, você vai orar por um homem chamado Saulo. Ele falou: Deus me livre. Como que eu vou lá, Senhor? Saulo, ele é matador de crente. E detalhe, ele tem o respaldo do Sinédrio. O rei apoia o que ele faz. Quem é louco para chegar perto desse homem? Ainda mais eu que sou crente. Aqui no bairro todo mundo sabe que eu sou crente. Ele falou: vai lá, eu já tratei com ele. Lembra da visão que você tinha, Ananias? A grande obra. Vou fazer desse homem o homem mais poderoso, o que mais ganha almas, e esta obra virá através de você. E ele vai, talvez meio com medo. Chega lá, não sabe se chama tio Saulo, seu Saulo, doutor Saulo ou irmão Saulo. Mas ele chega lá: Saulo. Eu imagino que Saulo tinha uma voz bem grave. Oi. E quando ele chega lá, o Espírito Santo chega junto. Ele diz: olha, Saulo, o Senhor me encontrou, e Ele disse que Ele teve um encontro contigo, e conta toda a história. E eu vim aqui orar por você. Imagina, né? Você está diante do pior assassino. Talvez esse assassino matou pessoas da sua família, e você vai orar por ele. Você tem que ser muito crente para dizer: Senhor, abençoa. Para dizer: Senhor, mata esse desgraçado, porque ele matou minha mãe. Mas Ananias estava cheio do Espírito. Ele tinha a visão, ele tinha a revelação da promessa, e ele sabia que Deus era poderoso para salvar aquele homem. E quando ele ora, amado, a Bíblia diz que cai como escama. Eu acredito que era algo, sabe, visível, que cai da visão de Paulo, e ele começa a enxergar. E a partir daí Paulo se tornou Saulo, se tornou Paulo, porque Deus muda o nome. E aí então se tornou o maior pregador de todos os tempos, o apóstolo Paulo. Isso tem
tudo a ver com a visão que Deus te deu. Talvez você fale: pastor, a minha célula não está crescendo, minha célula só tem meia dúzia de pessoas, é sempre aqueles mesmos irmãos. Continua nesta visão, porque a partir dessa célula milhões de pessoas serão salvas. Sabe, irmãos, Ananias talvez não precisava ganhar mais ninguém, ele ganhou um homem chamado Saulo, orou por esse Saulo, e esse Saulo ganhou 80% do mundo na época. De repente na tua célula tem um Saulo, e o galardão virá sobre a tua vida, porque a promessa do Senhor perdura para sempre. Terceiro, rompemos com a religiosidade e aceitamos a verdade de Deus. João 15,16 diz: vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vos conceda. Deus tem para as nossas vidas, amado, a visão de tornar a semelhança de Cristo. A visão que Deus tem é que você seja semelhante a Cristo. Ser cristão é isso. Ele quer restaurar de novo a sua identidade como filho, sabe? Como também a sua soberania esteja sobre a tua vida, sobre os teus sonhos. Assim como também Deus teve uma visão para com as nossas vidas, Ele vai ter a visão para com a tua família também. Saiba que nenhum dos teus sonhos serão descartados. Amém? Eu quero orar por você nesta noite. E eu quero declarar que enquanto eu estava ministrando, talvez você lembrou dos teus sonhos. Talvez você lembrou de alguma visão que Deus te deu. Talvez algo que Deus plantou no teu coração. Talvez você está aqui: pastor, eu não tenho visão nenhuma, não vi nada, não sonhei nada, mas eu gostaria de ser, sabe, alguém que tivesse sonho, que tivesse um projeto, que tivesse mais um motivo de acordar de manhã. Amado, a pior coisa é você acordar de manhã e não ter objetivo nenhum. Nada te faz ficar feliz. Tudo parece aquele marasmo. Mais um dia, ó céu, ó vida, ó derrota. Sabe? O Senhor quer que você acorda dizendo: hoje eu vou orar por esse sonho. Ele está muito perto. E eu quero declarar que 2018 será o melhor ano da tua vida. Sabe, irmãos, a crise nos alcançou. Só que glória a Deus pela fidelidade dEle. O Senhor nos disse, eu já falei isso várias vezes aqui, que nós não ficaríamos desapontados com o Senhor, que os desempregados ficariam desempregados até receber a última parcela do seguro-desemprego. E isso eu tenho visto na vida de muitas pessoas aqui. Quantos já passaram por essa experiência? Levante a mão. Pode levantar, não seja tímido. De ficar desempregado, pouco tempo, e o Senhor já arrumou uma porta. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é fiel. Não é nem porque você foi fiel, porque a nossa fidelidade não quer dizer nada, mas porque Ele é fiel. Sabe, eu não fui fiel, mas Ele é. Eu não sou, mas Ele é. E eu quero declarar que 2018 vai ser um ano de bênção. Nós não passamos, amado, situações tão difíceis. Com esse igreja de amigos nossos que fecharam, porque o povo estava desempregado, não tinha como. Voltaram a se reunir em células, e já estão retomando de novo. É uma fase talvez que tem que passar. Eu confesso que em algum momento eu falei: Senhor, nos guarda. E Deus foi misericordioso. No momento mais difícil, eu liguei lá para o português, que é a dona daqui do prédio. Você vai fazer 2 anos. Eu falei: olha, eu vou ser obrigado a entregar, porque eu não tenho condição. Falei: não tem importância, quanto você quer que abaixe? Eu falei: pelo menos R$1.000 o aluguel. E eles abaixaram. Nosso aluguel já era para estar R$6.000, nós estamos pagando 5. Sabe, irmãos? Por quê? Porque reconheceu o que estava acontecendo, e a graça da promessa do Senhor se estabeleceu. Eu confesso que na motivação que nós estávamos de mudar de prédio, ainda estou, amém? Eu percebi que não só eu, como algumas pessoas talvez se abateu com isso. Pô, a gente achou que ia mudar, né? Toda aquela perspectiva. Amado, eu não quero fazer nada, como eu disse desde o começo, por empolgação. Amém? A promessa, ela vai vir. Hoje, amanhã, ou daqui 6 meses, ou nós temos que fazer saldo médio para isso, não importa. Mas quando tomarmos posse da terra, nós venceremos a terra que habitou os gigantes.
Amém?